Oi, gente, retornamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos praticar as questões sobre crase, regência verbal, regência nominal, da Banquibad para o concurso da PMRJ. Bom, relembrando o que eu já falei nos vídeos anteriores, a crase tem as regras, foi explicado aqui no vídeo sobre crase, mas regência cabe muita leitura, porque regência tem alguns verbinhos que ainda podemos dar uma luz a vocês. Olha, o significado é esse, com esse significado tem preposição, com esse não tem, qual é a preposição? Porém, a maioria não, né? A maioria é porque o verbo pede por causa da semântica da preposição. Então, muita leitura, tem como decorar tudo, tem como gravar tudo? Pode, pega o dicionário e grava, não dá. Então, na verdade, é leitura, certo, gente? A leitura que faz você ter o domínio da regência. É isso. Então, vamos praticar hoje aqui um pouquinho. Vamos ao primeiro slide. Vamos lá, gente. Primeira questão. Assinale a alternativa em que a regência verbal não atende à norma culta da língua. Eu quero erro, então vamos lá. Aconteceram inúmeras injustiças que jamais me esquecerei. Lembram do vídeo de regência verbal? Verbo esquecer e verbo lembrar? Quando esses verbos forem pronominais, eu preciso da preposição de. Quando eles não tiverem pronome, não terei a preposição. Então, por exemplo, se eu digo esqueci o fato, esqueci alguma coisa, verbo transitivo direto, fato, objeto direto. Agora, se eu disser esqueci-me, esquecer-se, né? Esqueci-me do fato. Ele é pronominal, que é o me, né? O nosso pronome aí de primeira pessoa, e aí eu tenho a preposição de. É o que aconteceu aqui, faltou a preposição, olha só. Deixa eu pegar só aqui o marca-texto para ficar mais claro para vocês. Aconteceram inúmeras injustiças que jamais me esquecerei. Observaram? Eu tenho o me aqui. Tudo demais, né? Só apagar isso aqui. Eu tenho me antes do verbo ali, então indica que aqui o verbo é pronominal, é esquecer-se. Então, esquecer-se de alguma coisa. Lembrando, esquecer alguma coisa, lembrar alguma coisa. Esquecer-se de alguma coisa, lembrar-se de alguma coisa. Então, qual seria a forma correta aqui? Aconteceram inúmeras injustiças de que jamais me esquecerei. Teria que ter um de na frente do pronome relativo que aqui, certo? Porque quem se esquece de alguma coisa. Então, automaticamente, eu deveria ter colocado a preposição aqui. Como que essa frase poderia estar correta? Se eu retirasse esse me daqui. Se eu usasse isso aqui, ó. Aconteceram inúmeras injustiças que jamais esquecerei. Então, se eu reescrevesse essa frase sem esse pronome, estaria correta, tá? A partir do momento que eu tenho o pronome, eu tenho que ter a preposição diante do pronome relativo. Vamos aí só confirmar as outras, ó. O empresário desconfiou das licitações. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Promovidas por aquele grupo, promovida por alguém. As duas aqui corretas. Vamos ver a regência da C. O índice de poluição aqui chegaram. Opa, ó. Quem chega, chega a algum lugar. Então, olha aqui o índice de poluição a que chegaram. Correto, né? Preposição a diante do pronome relativo que, porque o verbo que vem depois pede a preposição. O técnico aludiu àquele vírus. Quem alude a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição embutida no pronome demonstrativo aquele. Lembra aí do vídeo sobre crase? Nossa aula sobre a crase? Então, pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Eu junto a preposição aqui no A do próprio pronome, através do sinal indicativo ali, né, da crase, o sinal grave indicativo da crase. Então, correto. Vamos a E. O internauta se empenhou bastante para, quem se empenha em alguma coisa, se empenha para alguma coisa, entregar a tarefa no prazo. Perfeito. Questão 2.
A opção que justifica corretamente a regência é... então vamos ver. Precisam evacuar a céu aberto. A expressão adverbial feminina com ideia de causa exige preposição. Preciso evacuar a céu aberto é uma locução adverbial sim, só que não é feminina, é masculino. O céu é um substantivo masculino, né? O céu. E não é de causa, é de modo. Preciso evacuar a céu aberto é o modo como eles precisam evacuar, né? Então, não é dois erros aí, não é de causa e não é uma expressão adverbial feminina. Não tem acesso à água potável. Acesso rege preposição, sim, né? Quem tem acesso a alguma coisa, mas água está em sentido genérico, não tem artigo obrigatório. Olha, prestaram atenção? Não tem artigo obrigatório. Correto, eu posso ter aqui uma ideia genérica, como eu posso ter uma ideia específica. Se eu quisesse especificar, é uma água específica, eu colocaria uma crase aqui, ó, não tem acesso à água potável, uma água específica. Quando eu quero generalizar, né, por exemplo, qualquer água potável, né, boa para consumo, então não é uma água determinada, qualquer água, esse sentido que eu dou, né, o sentido genérico da palavra. Então, ó, aqui eu só tenho preposição, então está corretíssimo, é a letra B a nossa resposta. Vamos só ver as demais, deixa eu só marcar aqui. Vamos ver as demais, olha só, letra C. A água fornecida para as pessoas. O adjetivo fornecida exige um objeto indireto, que é um termo preposicionado. Gente, objeto indireto completa verbo transitivo indireto, ou um bitransitivo, não é isso? O adjetivo fornecida exige o quê? Um complemento nominal. Ó, a água fornecida para as pessoas realmente pede preposição, né? Porém, não é objeto indireto, é complemento nominal, porque fornecida é um nome, não é um verbo. E aí, na letra D, eu tenho: o relatório enfatiza a necessidade de garantir. O verbo necessitar exige um objeto indireto, que é um termo preposicionado. O relatório enfatiza a necessidade de garantir. Verbo necessitar, o verbo aqui, ó, enfatiza. O relatório enfatiza. Quem enfatiza algo, alguma coisa, a necessidade. Esse a não é preposição. Esse a aqui, ele é artigo, acompanhando substantivo feminino, né? O abstrato aqui, necessidade. Aí ele me diz assim, ó, verbo necessitar, já errou aqui, né? Exige um objeto indireto. O verbo necessitar exige, de fato. Só que aqui o verbo não é necessitar, o verbo é enfatizar. Necessidade aqui é substantivo, que vem, ó, com necessidade de alguma coisa, que vem com um complemento nominal. Necessidade de garantir. Na verdade, é uma oração, vamos lembrar aí, né? Uma oração subordinada reduzida, não é isso? De infinitivo. É isso. E ela é uma subordinada reduzida. Que tipo de subordinada, hein? Completiva nominal, substantiva completiva nominal. Faz o papel de complemento nominal, em forma de verbo, né? Entenderam isso aí? E a última ali, nossa, perdão, ficou tão ruim para a gente ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo salvar isso aqui para vocês. Vamos lá, gente, só dar um retorno a vocês da alternativa E, da questão anterior, questão 2 ali, que ficou cortado aqui no slide. Ele diz que o verbo enfatizar é um verbo transitivo indireto, por isso precisa da preposição. Verbo transitivo direto não pede preposição, né? Enfatiza o quê? Algo, alguma coisa. Então, não pede preposição. É mais ou menos o que a gente viu na D. Aquele a necessidade, o a é artigo feminino, tá? Só para dar um retorno, já tínhamos visto ali a resposta, mas eu gosto de olhar todas as alternativas com vocês. Aqui na questão 3, vamos ver. Na regência verbal, se o verbo regente for transitivo direto, terá como termo regido um objeto direto, não preposicionado. Se o verbo regente for transitivo indireto,
terá como termo regido um objeto indireto, preposicionado. Ok. Quando a regência verbal é estabelecida através de uma preposição, as mais utilizadas são a, de, com, em, para, por, sobre. Correto. Com base no texto apresentado, analise os 7 itens. Assinale a sequência correta das preposições. Na verdade, o que ele quer? Que vocês completem as preposições, as palavras aí, né, os verbos, com as preposições adequadas. Vamos ver quais são as preposições que esses verbos pedem. Simpatizar, está lá no nosso material, no nosso vídeo de regência verbal. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então, olha, de cara eu já tenho a minha resposta, né? Porque só pode ser com, só pode ser a é. Já está aqui, ó. Já está aqui, ó. Já matei, né? Já matei. Mas vamos lá. Lembrar-se, acabamos de falar sobre lembrar-se, né? Lembrar-se pede a preposição de. Então, olha ela aqui. Lembrar-se de alguma coisa, correto? Então, estamos aqui. Exagerei. Alertar. Ah, você alerta alguém sobre alguma coisa, não é? Então, também achamos aqui a nossa resposta. Você pode alertar sobre, você pode alertar de, depende do contexto, tá? Comparecer. Quem comparece, comparece em algum evento, em algum lugar, comparece a algum evento, tá? Compareci ao tribunal, né? Compareci no recinto, por exemplo. Então, podemos usar em e podemos usar a. Então, já temos um em aqui. Convocar. Quem convoca, convoca alguém para alguma coisa. Então, não tem erro, né? Aí não tem opção, só estava o para mesmo aqui, ninguém erraria. Quem troca. Quem troca alguma coisa por outra, não é isso? Olha, ficou fácil. Visar. Visar pode pedir ou não preposição. Vamos lembrar desse verbinho, né? Visar de dar visto não tem preposição. Eu visei o trabalho. Visar de olhar também não tem. Eu visei o alvo. Mas visar de pretender, almejar, né? É isso? Aspirar. Lembra de aspirar? É a mesma regra? Aspira a alguma coisa no sentido de desejar. Visar também, né? No sentido de desejar, ter como objetivo, como alvo, como meta. Ó, visar ao cargo, visar a vaga. Pede preposição e é a preposição a. Então, nossa alternativa está aqui. Olha, eu vou ser sincera, eu acho que a banca aqui deu de graça para vocês a questão quando ela começou com simpatizar. Se ela quisesse dificultar a vida, o que ela faria? Deixaria simpatizar aí por último, eu colocaria aqui, né, em mais de uma alternativa, o com. Quando ela colocou de, a, sobre, em, só aqui o com, ela já me deu a resposta. Foi boazinha esse bade aí com vocês. 4, vamos ver. Das alterações feitas na redação da oração adjetiva no fragmento. Eis o axioma científico a que chegaram os eruditos anciãos. Aquela que está incorreta quanto à regência é, vamos ver, eis o axioma científico de que falavam os eruditos anciãos. Certíssimo, ó, quem fala, fala de alguma coisa, fala sobre alguma coisa. Então, ó, tá certinho, né? Aqui. Aí a gente vai na B. Eis o axioma científico em cujos princípios acreditavam os eruditos anciãos. Também certa. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, diante do pronome relativo, eu tenho que colocar a preposição do verbo que vem posterior a ele, tá? Eis o axioma científico contra o qual argumentavam os eruditos anciãos. Certinho também, ó. Quem argumenta contra alguma coisa? Certo, perfeito.
Eis o axioma científico pelo qual lutaram os eruditos anciãos. Quem luta, luta por alguma coisa. Então, perfeito também. Eis o axioma científico sobre que contavam os eruditos anciãos. Vamos ver? Quem conta, conta algo, não conta sobre algo. Então, nosso erro está aqui, ó. Ele contou o quê? É um verbo transitivo direto, né? Contar alguma coisa, né? Contar sobre alguma coisa. Se fosse falar, gente, tudo bem. Eu falo de, eu falo sobre. Se fosse o verbo falar, perfeito, não haveria erro. Agora, contar, eu conto alguma coisa, eu não conto sobre alguma coisa. Então, matamos aqui a questão, tá? Na 5, quanto à regência verbal, indica a alternativa que não obedece à norma culta da língua. Vamos ver. Aquela questão não agradou aos vestibulandos. Verbo agradar pede a preposição a, né? Agradar a. Certinho. O patrão informou os empregados das férias coletivas. Também certo, né? Bitransitivo, esse verbo que informa alguém de alguma coisa, sobre alguma coisa, ou poderia ser informou a alguém alguma coisa. Então, eu tenho que ter um objeto direto e um indireto. Então, está correto aqui. O governo aspira à reeleição. Certinho, aspirar no sentido de desejar, almejar, pede a preposição a. E aí eu tenho o artigo definido feminino a, acompanhando o substantivo feminino reeleição. Então, por isso esse a craseado. Corretíssimo. Ele pagou ao vendedor o apartamento. Perfeito. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. A preposição vem com pessoas. Com coisas é o objeto direto, sem preposição. Então, também corretíssimo. Aí eu venho aqui na E. O espetáculo era interessante, mas não lhe assistimos. Que aconteceu aqui? Não posso usar lhe. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Perfeito. Pede um objeto indireto, sim. Sabemos que lhe, o pronome lhe, substitui o objeto indireto, sim. Mas só, gente, quando se refere a pessoas. Quando eu me refiro a coisas, eu não posso usar o lhe. Então, olha aqui, ó. O espetáculo era interessante, mas não assistimos o quê? Assistimos ao espetáculo. Eu não posso substituir ao espetáculo pelo lhe, tá? Só podemos usar lhe para substituir pessoas, não para coisas. O espetáculo é uma coisa, então o erro está aqui. Professor, então como que eu faço para substituir? Você usaria o a ele. O espetáculo era interessante, mas não assistimos a ele. A forma correta aqui, tá? Não assistimos a ele. Entendeu? Vamos lá, gente. Questão 6. Em relação à regência verbal do verbo preferir, é correto o seu emprego no sentido de dar primazia a. Em qual das frases abaixo? Vamos lá. Dar primazia a é aquilo que eu dou prioridade, é aquilo que é mais importante para mim. Então, não tem aquela outra ideia do verbo preferir de escolha entre duas coisas ou entre duas pessoas, entre dois elementos. Então, é um outro sentido do verbo preferir, onde você não vai enxergar a escolha. Então, vamos ver aqui. Vamos ler todas as frases, só para vocês perceberem. Capitu preferiu tudo ao seminário. Dolores prefere pintar as paredes de branco do que pintá-las de outra cor. Mas eu preferia todas as brutalidades à sua indiferença. Os lugares que o pai preferia são os que ele prefere. Adão prefere a morte a fingir que está de acordo com a situação vigente. Na leitura, vocês já perceberam? Não? Então vamos lá. Olha aqui na letra A. Capitu preferiu tudo ao seminário. Reparem que é o mesmo sujeito, né? Capitu. E ó, dois elementos aqui, né? Então eu tenho uma escolha. Ela prefere tudo ao seminário. Então ela coloca dois elementos aqui para ela dar prioridade a um deles. Então,
aqui eu tenho a ideia de uso do verbo preferir como opção, escolha, aquela que eu mais gosto. Dolores prefere pintar as paredes de branco do que pintá-las de outra cor. Vamos começar falando desse do que, lembrando que do que é coloquial, é um erro, tá? Na norma culta, esse do que, no lugar dele deveríamos usar o azinho, né? Olha que lindo meu A. A pintá-las, tá? Dolores prefere pintar as paredes de branco a pintá-las de outra cor. Então, gente, seria isso, tá? Então, deixa eu só apagar aqui. Bom, então vamos ver. Ó, o sujeito é o mesmo, Dolores, e aí, ó, escolha entre pintar de branco e pintar de outra cor, ela prefere pintar de branco. Aí eu vou nascer. Mas eu preferia todas as brutalidades à sua indiferença. Mais uma vez, ó, o sujeito está aqui, eu, e entre brutalidades e indiferença, eu prefiro brutalidades. Então, repararam? Escolha, a opção de escolha entre dois elementos. Aí eu venho na D. Os lugares que o pai preferia são os que ele prefere. Ó, o pai preferia. O sujeito está aqui, o pai. Eu coloco aqui como verbo preferir essa questão de escolha, dois elementos para o pai escolher? Não. E aí eu venho aqui no outro sujeito, ó, são os que ele prefere. Ele prefere. Ah, tá. Eu coloquei, ele prefere o que? O pronome relativo, né? Se desenvolvermos essa oração, vai ficar ele prefere os lugares que o pai preferia. Então, ó, não faz aí uma opção, né, uma escolha entre lugares, entre dois lugares. Só põe que o pai preferia de lugares, os lugares que preferia, mas não me mostra aqui, então, os lugares que o pai preferia, os lugares que ele prefere, é o que eles mais gostam. Então, não faz essa comparação aí entre dois, onde eu tenho que escolher aquele que eu mais quero, que eu mais gosto. Tá? Perceberam a diferença? Então, nossa resposta está aqui, ó, na letra D. Tá? Vou marcar aqui para vocês. Olha lá na E, novamente a ideia de opção, né, de escolha. Adão prefere, o sujeito é Adão. Adão prefere a morte a fingir que está de acordo com a situação vigente. Então, ó, ele tem dois elementos aqui, a morte e fingir que está de acordo, e ele prefere a morte, ele escolhe, entre os dois, ele escolhe a morte. Então, perceberam aí a distinção? Tá? É aquilo que dar primazia é aquilo que você mais gosta, independente de fazer escolha. Por exemplo, eu prefiro dar aula em escolas de grande número de alunos, com grande número de alunos. Eu prefiro dar aula em escolas com grande número de alunos. Eu fiz comparação? Não, eu apenas coloquei a minha opção, né, maior, tá? Aquilo que eu mais gosto. Eu prefiro praia, entre todas as coisas, né? Você não faz uma comparação. Olha só, a mesma frase. Eu digo assim, ó, eu prefiro praia. Gente, eu prefiro praia. Agora, se eu digo assim, ó, nas minhas férias eu prefiro viajar para as praias, né? Lugares de praia. Beleza. Eu fiz opção? Não. Agora olha a diferença. Nas minhas férias, eu prefiro viajar para lugares de praia a lugares de montanha. Agora sim. Eu deixei claro ali, coloquei dois elementos e coloquei a minha preferência em relação aos dois. Perceberam? Então, quando você diz assim, ó, a primazia é aquilo que eu mais gosto, independente de fazer escolha ou não, que é o que a gente tem aqui na letra D. Tá? Então, como matar isso? Você vai ver um sujeito e esse sujeito com dois elementos onde ele prefere um a outro. É isso. Na letra D a gente não tem isso, a gente tem o sujeito e só diz que ele preferia alguns lugares, que eu não sei quais são, né? Tá? E que o filho prefere também esses lugares que o pai preferia, independente de fazer aí uma opção, tá bom? Então, por isso que aqui eu li tudo com vocês. Esse tipo de questão, leiam todas as alternativas, que aí você vai perceber onde é que tem uma diferença aqui. O que é que tem diferente aqui? Foi aqui na letra D, certo? Vamos para a 7 aí.
Das alterações feitas na redação do período, o que também acontece com meu irmão Newton, que fazia principalmente poemas, aquela em que há erro de regência no emprego do pronome relativo da oração subordinada adjetiva é... já vimos isso, já expliquei para vocês. O que acontece? A oração subordinada adjetiva, o pronome relativo, quando eu tenho o pronome relativo que, o verbo que vem na segunda oração, né? O verbo que vem na oração adjetiva, eu tenho que usar a mesma preposição antes do pronome relativo. Então, vamos ver isso na prática, olha só. O que também aconteceu com meu irmão Newton, do qual tenho muitas lembranças. Quem tem lembrança de alguma coisa. Então, eu tenho aqui um nome, isso é regência nominal, correto? Eu tenho um nome que pede uma preposição. Então, essa preposição vem antes do pronome relativo. Eu tenho lembrança de alguma coisa, do qual tenho muitas lembranças. Na B, o que também aconteceu com meu irmão Newton, ao qual devo minha vocação profissional. Quem deve alguma coisa a alguém. Ele deve o quê? A vocação profissional. A quem? Ao irmão Newton. Então, olha aqui, o a preposição vem aqui, né? Acompanhando o artigo do pronome qual. A letra C, o que também acontece com meu irmão Newton, com quem aprendi a fazer jornalismo. Quem aprende alguma coisa com alguém. Então, um verbo bitransitivo. Olha o objeto direto aqui, em forma de oração, correto? Uma oração objetiva direta. Com quem aprendi a fazer jornalismo. Aprendi a fazer jornalismo com quem? Com meu irmão, Newton. Então, esse com tem que aparecer diante do pronome relativo. O que também aconteceu com meu irmão Newton, para o qual escrevi alguns poemas. Novamente, regência verbal. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. Escrevi o quê? Alguns poemas. Para quem? Para o meu irmão Newton. Então, o para vem diante do relativo qual, tá? Aí a gente vai na E. O que também aconteceu com meu irmão Newton, de quem eram feitas muitas referências. Vamos lá. Quem faz referência, aqui é uma regência nominal, quem faz referência a alguém, a alguma coisa. Então, a preposição aqui está errada. Eu não poderia ter colocado de. Aqui, a preposição seria a. O que também aconteceu com meu irmão Newton, a quem eram feitas muitas referências. Por quê? Quem faz referência a alguém. Então, o erro está aqui na E. Vamos marcar. Certinho? Vamos à próxima, então. Vamos lá, questão 8. Por isso, arrisquei-me a tentar conversar em Carajá com as crianças que vieram em um bando alegre me receber. A regência verbal indica a relação que um verbo estabelece com seu complemento. Assinale a alternativa em que a regência verbal está sendo estabelecida de maneira correta, assim como acontece no trecho retirado do texto. Vamos lá, gente. Essa é a conclusão a que chegamos depois da reunião. Olha, a nossa resposta está de cara aqui, Essa é a conclusão a que chegamos. Quem chega, chega a algum lugar. Então, olha aqui a preposição a diante do pronome que, né? Um pronome relativo. Então, isso eu acho que já deu para vocês fixarem. Quando temos aí uma oração adjetiva, você vai ter um pronome relativo, você tem que sempre olhar o verbo que vem depois desse pronome relativo, se ele pede preposição ou não, qual é a preposição que ele pede. Então, se ele pedir preposição, essa preposição tem que vir aqui, antes do pronome relativo, tá? Quem chega, chega a. Então, você vai ter que colocar esse a aqui antes do pronome relativo, certo? Então, nossa resposta veio logo ali na primeira alternativa. Vamos ver aí o erro da B. Que horas você telefonou para o consultório?
A que horas você telefonou? Diante da palavra horas tem sempre preposição, vamos lembrar. Então, a que horas você telefonou? Você telefonou às 5 horas, às 3 horas. Então, ó, a que horas você telefonou? Nascer, aspira um alto cargo. Quem aspira no sentido de desejar, almejar, aspira a alguma coisa, aspira a um alto cargo. Então, faltou também a preposição. Esqueci-me a encomenda. Opa, vamos relembrar? Esquecer-se, lembrar-se de alguma coisa. Esqueci-me da encomenda, é a forma correta. Eu só posso usar aqui o a, artigo, correto? Sem preposição, se não tiver esse pronome aqui. Poderia ser assim, ó, esqueci a encomenda. Aí estaria correto. A partir do momento que eu uso esse verbo como pronominal, com me, eu tenho que usar a preposição de. Esqueci-me da encomenda. E na é, minha encomenda custou a chegar. Vamos lá, gente. Custou chegar. Isso é uma locução verbal. Custar, no sentido de demorar, não tem a preposição a. Eu vou usar a preposição a com custar quando eu tiver o sentido de ser custoso, ser difícil. Por exemplo, custo a acreditar. É difícil para mim, é custoso para mim, tá? Então, aí eu usarei a preposição a. Agora, custar no sentido de demorar, não. Minha encomenda custou chegar, seria a forma correta. Vamos a 9. O verbo investir em. Do mesmo modo que as indústrias investem em tecnologias para prejudicar o mínimo possível a natureza. Pede um complemento com a preposição em. Quem investe, investe em alguma coisa. Por este motivo, é, de acordo com a norma culta da língua, um verbo transitivo e indireto. Transitivo e indireto é aquele verbo que pede um complemento com preposição. Assinale a alternativa em que o verbo destacado também é transitivo e indireto, ou seja, ele pede um complemento com preposição e que, portanto, obrigatoriamente, apresenta uma preposição para introduzir o complemento. Observe que ele nem pede a mesma preposição, ele só pede um verbo transitivo indireto que também peça preposição. Vamos lá. É preciso que as pessoas tenham iniciativas sustentáveis em suas casas também. Quem tem alguma coisa, tenham o que. Então, não pede preposição, esse verbo é transitivo direto. A sustentabilidade ambiental consiste em várias ações, diretas e indiretas. O que consiste em alguma coisa. Achamos a nossa resposta. Está aqui na letra B. Esse verbo é um verbo transitivo indireto, consistir em alguma coisa. E aí a nossa resposta está aqui. Vamos ver as outras. Para prejudicar o mínimo possível a natureza. Quem prejudica, prejudica alguém, algo. Prejudicar o quê? É verbo transitivo direto. Na letra D, o uso de fontes de energias limpas e renováveis, biodiesel, e o plantio de árvores principalmente degradadas são algumas políticas adotadas. Verbo ser é um verbo de ligação. Então, ele não pede preposição, tá, gente? Aí a gente vem na E. São algumas políticas adotadas para se viver em um mundo mais ecológico. Olha, a dúvida pairaria aqui. Vocês poderiam ficar entre B e E. Mas vamos entender, o verbo viver é um verbo intransitivo, é aquele que não pede complemento. Eu vivo, ponto. Tá? Eu não vivo em que, eu não vivo a que, eu não vivo para que, eu vivo. Viver não pede um complemento. Aqui eu tenho, ó, em um mundo mais tecnológico, um adjunto adverbial de lugar. É uma informação acessória, uma informação a mais que eu dou, o lugar onde eu vivo, mas não obrigatória, correto? Diferente disso aqui, ó, a sustentabilidade ambiental consiste. Consiste? Não posso parar aí, vai faltar informação. Agora, eu posso dizer, existem políticas adotadas para se viver, ponto, para se viver, ter vida, e acabou, tá? Então, muita atenção à transitividade do verbo para saber se é um transitivo indireto ou não. Vamos lá, questão 10.
A respeito dos 3 verbos do trecho, muda sua vida, amplia seus pensamentos, agrega cultura, pode-se afirmar que ele quer a transitividade dos verbos, então, primeira coisa é achar os verbos, muda, amplia e agrega. Achei os verbos. Aí eu vou olhar a transitividade. Quem muda, muda o quê? Alguma coisa, algo. Então, ó, não pede preposição, ele é um verbo transitivo direto. E sua vida seria o objeto direto. Amplia. Quem amplia, amplia o quê? Amplia algo, alguma coisa, também transitivo direto, também não pede preposição. Então, seus pensamentos é o meu objeto direto. Agrega. Agrega o quê? Quem agrega, agrega algo, ó, cultura. Então, também temos aqui nesse fragmento um transitivo direto. Nesse trecho, os 3 são transitivos diretos. Então, nossa resposta é a letra A, sem mais delongas. Vamos à questão 11. Considere o fragmento das aperturas diárias com que o destino cruel o torturava. Abaixo foram feitas alterações na forma da oração adjetiva constante do fragmento, das quais a única correta do ponto de vista da regência verbal é... Olha, já fizemos várias questões sobre isso e eu acho que vocês já pegaram. Pronome relativo, nas orações adjetivas, eu tenho sempre que olhar a transitividade do verbo que vem após o pronome relativo, se ele pede preposição, se ele não pede, se ele pedir, a mesma preposição deverá aparecer antes desse pronome relativo. Então, ele quer substituição, a primeira coisa que eu tenho que olhar é no exemplo ali, no fragmento que ele me deu, quem é a oração adjetiva. A oração adjetiva está aqui, ó. Com que o destino cruel o torturava. Aqui está a minha oração adjetiva. É essa que ele quer que eu troque. Ó, com que o destino cruel o torturava. O destino o tortura, quem tortura, tortura alguém. Ó, o é objeto direto, torturava ele, não é isso? Tortura alguém com alguma coisa. Ah, ele torturava ele com as aperturas diárias. Então, a preposição com está correta aqui. E ele quer que eu substitua essa oração por essas aqui das alternativas. Das aperturas diárias nas quais queria superar. Quem quer superar algo, alguma coisa. Ele queria superar as aperturas diárias. Então, está errado. Não deveria ter esse N aqui, né? Não tem preposição, tá? É verbo transitivo direto. Superar algo. Às quais sempre se referia. Vamos lá. Quem se refere a alguma coisa. Se referia às aperturas diárias. Então, faltou um acento grave aqui, indicando crase, correto? Esse aizinho daqui da letra B. Sob as quais estava vivendo. Vamos ver lá. Das aperturas diárias sob as quais estava vivendo. Ele estava vivendo sob aperturas diárias. Correto, achamos nossa resposta. Aqui cabe, né? Viver sob alguma coisa. Vamos ver o erro aí da D e da E. De que sempre passava, das aperturas diárias, de que sempre passava, ele passava de aperturas diárias? Não, ele passava por aperturas diárias. Então, o erro está na preposição, que não deveria ser de, deveria ser por. Ele passava por aperturas. E na E, em que buscava fugir das aperturas diárias, em que buscava fugir, quem foge, foge de, né? Ele buscava fugir das aperturas. Então, mais uma vez, um erro aqui da preposição, que não deveria ser em, deveria ser das, né? Das que buscava fugir. Correto? Vamos para a próxima. Questão 12. Em meio à nossa grande resignação, das alterações feitas no fragmento acima, há erro no emprego do acento indicativo da crase em. Bom, em meio àquela. Aquela, vocês já viram que o pronome demonstrativo aquela e suas variantes, né? Aquela, aquele e aquilo, aceitam, admitem o acento grave no A do pronome, indicando que ali tem uma contração com a preposição a, em meio a alguma coisa. Então, em meio a aquela grande resignação. Está corretíssimo.
em meio à mesma grande resignação. Vamos lá? Em meio a alguma coisa, em meio a mesma. Aqui, ó, o adjetivo admite, tá? Então, não tem erro também. Olha, lembra daquilo, masculino, quando tiver uma palavra no feminino, um substantivo, um adjetivo, passa para o masculino, em meio ao mesmo grande problema, ó, em meio ao, deu ao, o A é craseado, lembram disso? Corretíssimo. Aí olha assim, gente, isso aqui é uma pegadinha velha que vocês já expliquei, vocês acho que já não caem mais nessa. Eles usam muito a crase com essa. Por quê? Os alunos confundem com aquele facultativo do pronome possessivo feminino, sua, minha, nossa, que é facultativo uso. Essa é demonstrativo, esta são pronomes demonstrativos, não admitem artigo. Então, não vai ter acento grave aqui, tá? Em meio a essa grande resignação. Passa para o masculino, em meio a esse grande problema, a esse. Viu? Não deu ao. Por quê? Não admite artigo. Então, é apenas uma preposição. Nosso erro está aqui. Deixa eu só marcar ali. Beleza. Vamos ver a D aí. Em meio à nova grande resignação. Ó, já falei, adjetivo feminino, substantivo feminino, vão admitir, vão concordar, né, com artigo definido feminino. Em meio à nova, passa para o masculino, em meio ao novo grande problema. Ao, deu ao, o A é craseado. E matamos a questão. Em meio à grande resignação, em meio ao grande problema. Ó, adjetivo com substantivo admitem um artigo, né? Em meio a alguma coisa, preposição mais artigo, ficou na dúvida, passa para o masculino. Deu ao é porque o A é craseado, beleza? 13. Que já estava bastante prejudicada, se mostra insuficiente para fazer frente às demandas que aumentaram. No que se refere ao uso do sinal indicativo de crase, a alternativa que contém uma adaptação correta do período acima, ainda que haja alguma alteração de sentido, observem, hein? Ele admite que mude um pouquinho o sentido. Vamos lá, que já estava bastante prejudicada, se mostra insuficiente para fazer frente a demandas que aumentaram. Correto, nossa resposta vem aqui, ó, de cara, né? Letra A. Por quê, professora? Vamos explicar. Olha aqui, gente. A no singular, demandas no plural. Então, eu usei o substantivo aqui no sentido genérico dele, tá? No sentido mais amplo. Então, eu não defino, não determino. Há demandas, quaisquer demandas. Então, aqui é apenas preposição. Lembrem, se tivesse um artigo, deveria concordar, não é? A demanda, as demandas, não é isso? A cadeira, a mesa, as cadeiras, as mesas. Então, se aqui tem apenas um A, é porque não tem artigo. Se eu colocasse um plural aqui, gente, obrigatoriamente eu teria que colocar o acento, como está aqui, ó, no modelo que ele me dá, correto? Porque ali eu defini, eu determinei que demandas são essas, as demandas. Então, eu tenho artigo junto ali, tem preposição, literalmente seria o seguinte, ó, fazer frente às demandas. Juntei, craseei. É isso. Aqui não. Aqui eu tenho apenas a preposição. É fácil de matar a questão, gente. Olhou aqui, está singular. Olhou o substantivo, ele está no plural? Gente, não tem como, não pode ter acento, tá? Então, viu o A sozinho e viu o substantivo no plural, esquece acento. Vamos ver aí, então, os erros aí das demais. Na B, para fazer frente a projetos. Projeto, substantivo masculino, além disso está no plural, então totalmente errado esse acento aqui, né? Na C, fazer frente a essas. Acabamos de ver na questão 12. Essa, pronome demonstrativo que não admite artigo, então não vai ter acento diante de essa, essas, esta, estas. Letra D, fazer frente a demandas. Expliquei ali em cima, olha, A no singular, demandas no plural, não pode ter acento. E na última, fazer frente a qualquer demanda. A qualquer demanda. Gente, demandas, deixa eu só vir aqui.
a qualquer demanda. Porque o meu tá bem ali na frente. Qualquer demanda. Qualquer demanda. Não tem como. Qualquer, ó. É um pronome que não, indefinido, que não admite artigo. Então, passa para o masculino. Vamos colocar problema para fazer frente a qualquer problema. A qualquer problema. Esse pronome não admite artigo. Então, esse a é apenas preposição. Correto? Vamos ao próximo slide. Vamos lá. 14. No futuro, assim como agora, não irei tanto a lojas físicas. Olha, usei a preposição a com o substantivo loja generalizando, certíssimo. Desconsideradas as alterações de sentido, o uso indicativo de crase na reescrita da frase acima está correto em. Vamos ver aqui na letra A, não irei tanto às lojas físicas. Corretíssimo, ó. Que ibá de boazinha. Você vai a algum lugar. Não irei às lojas. Juntou, craseou. Concordou, achamos a nossa resposta, certo? Vamos ver o erro das demais. Não irei tanto a qualquer loja física. Qualquer é um pronome que não admite artigo, então aqui não poderia ter acento. Vamos na C, não irei tanto a estabelecimento. Estabelecimento, substantivo masculino, não admite artigo, então não admite acento, não admite ideia de crase, não ocorre crase. Na D, não irei tanto a essas. Novamente, pronome demonstrativo essa não admite. Tem a ideia ainda aqui do plural, né? Que você já observa que não tem como fazer essa concordância. E na letra E, não irei tanto a lojas. Generalizei, não tem artigo, não tem por que acentuar isso aqui, certo? Então, tá fácil para vocês. No título, Mestre Camisa, dedicação à capoeira. O uso da crase se justifica pelo mesmo caso de, em. Vamos lá. Ele quer alternativa que tenha o mesmo caso, né? A mesma justificativa da crase. Quem se dedica a alguma coisa. Então, isso aqui é um caso, gente, de regência, tá? Eu tenho dedicar, que é, na verdade, aqui está na forma de substantivo, a dedicação, que pede a preposição. Então, é um caso de regência, um termo anterior que pede preposição e que eu juntei ao artigo feminino, definido feminino, que acompanha o substantivo capoeira. Então, vamos ver onde é que eu tenho um caso aí de regência também. Ele escreve a lápis. Está errado, porque a lápis é um substantivo masculino, eu não posso acentuar isso aqui, certo, gente? É uma locução adverbial, certo? De instrumento, mas olha, se fosse uma palavra feminina, o uso seria facultativo, porém é uma palavra masculina, o lápis, então, diante do substantivo masculino, não tem. As locuções adverbiais femininas que pedem o acento. Masculino, nem pensar. Sempre viajo às 8 horas. Diante da palavra horas, sempre crase, correto? Então, não é o mesmo caso. Dirijo-me à farmácia. Quem se dirige a algum lugar. Matei. Minha resposta está aqui, ó. É um caso de regência, né? Ali em cima uma regência nominal, aqui embaixo uma regência verbal, mas são casos de regência, ou seja, é um termo anterior que vai pedir preposição e o artigo que acompanha o substantivo posterior. Dirijo-me, dirigir-se, né? Quem se dirige a alguma coisa. O verbo pede preposição e aí essa preposição foi contraída com o artigo que acompanha o objeto indireto aqui, a farmácia. Aqui, assistir, achei aqui já a resposta, mas só vamos ver o erro. Assistir a jogos. Gente, primeiro que jogo é um substantivo masculino, no plural aqui, jogos, substantivo masculino. Aqui é só preposição, tem a ideia do plural, descartava de cara, né? Aqui é só preposição. Se fosse uma palavra feminina no singular, por exemplo, assistir a novela, aí estaria correto. Quem assiste a alguma coisa, novela, substantivo feminino, admite o artigo a, aí estaria correto. Mas, jogos, substantivo masculino e ainda por cima no plural. Tudo errado. Ela garante dedicação a você. Você é um pronome de
tratamento, que não admite artigo, certo, gente? Olha, você e ela, como eu vejo o erro em redação. E eu falo o seguinte para os alunos: pensa numa frase começando por esse pronome. Por exemplo, eu digo o seguinte: você está cansado. Eu digo, você está cansado? Não. Por quê? Porque não admite artigo. Eu digo, Sônia está cansada. A Sônia está cansada. Ó, substantivo próprio feminino Sônia, ele admite artigo. Então, eu posso ou não utilizar. Agora, você não admite artigo. É a mesma coisa que ela. Ela está cansada. Eu não digo, ela está cansada. Então, não admite artigo. Então, aqui, gente, esse a é apenas preposição. Por que eu vou acentuar? Tá bom? Então, viu você, já sabe que o A não tem acento. Viu ela, já sabe que o A não tem acento. Certo, gente? Vamos ao próximo aí. Questão 16. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Viu-se frente a frente. Qual é a regra? Palavras repetidas não têm crase. Então, aqui é apenas preposição. Então, aqui seria apenas um azinho. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Apenas um azinho. Observava à distância a cena comovente. Qual é a regra mesmo, hein? Distância, se não estiver determinada, não tem crase. Então, esse A também sem acento. Não se referia a nenhum dos presentes. Nenhum está no masculino, tá? Além disso, é um pronome indefinido, que não admite artigo. Então, o A é apenas preposição. Deixa eu só apagar o que eu risquei ali. Tá? Então, o A ali é apenas preposição. Esse Azinho aqui da letra do número 3, perdão. Olha que A lindo que eu fiz. Deixa assim. Desandou a correr pela via escura. Correr, diante de verbos, não tem crase. Então, mais uma vez, meu Azinho sem acento. Chegou a 1h da madrugada. Gente, olha aqui. Hora, qual é a regra? Diante da palavra hora, sempre crase. Então, chegou a 1h da madrugada, certo? Porque eu estou falando da palavra hora. Então, nossa alternativa seria a letra E, está aqui. Tá bom? Fácil. 17. Esta vacina deixa de ser uma candidata promissora para ser uma vacina que será produzida pela Fiocruz e uma resposta à saúde pública brasileira, destaca a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima. O sinal indicativo de crase está sendo utilizado de maneira correta no trecho em destaque. Assinale a alternativa que o uso da crase também encontra-se correto. Então, vamos lá. As vendas a prazo. Deixa eu só voltar aqui, só para explicar a vocês. Ó. Uma resposta a alguém, uma resposta à saúde, né? Passa para a palavra masculina, uma resposta ao setor público, uma resposta ao. Deu ao, o A é craseado, lembraram? Vamos aqui na letra A. As vendas a prazo. Prazo é um substantivo, gente, masculino. Então, diante dos substantivos masculinos, não tem artigo feminino, é o prazo. Então, não vai ter crase. Os cientistas da Fiocruz começaram a pesquisar. Diante de verbo não tem artigo, então não tem crase. Os cientistas foram a Londres. Opa, como é que eu faço isso? Já ensinei. Se eu venho da, crasear. Se eu venho de, crase para quê? Você vem da Londres ou você vem de Londres? Você vem de Londres. Então, eu vou a Londres, não tem crase. As cidades não admitem, raramente, só quando calha, né, coincide de ser o mesmo nome de um estado, mas raramente você vai encontrar um acento de crase, porque 99% dos nomes das cidades não admitem artigo, então não tem crase, tá? Então, mais um erro aqui. Vamos na E. É necessário o respeito às leis sanitárias. Quem respeita, respeita algo, respeita
a alguém, respeito às leis. Certinho, achamos a nossa resposta. Quem respeita, respeita a alguma coisa. Vou passar para o masculino, só para vocês perceberem. É necessário o respeito aos avós, por exemplo, né? Respeitar a alguém, respeitar aos avós. Então, aqui está a nossa resposta. Vamos ver o erro da E. Os médicos foram a uma visita. Opa, aqui eu tenho o artigo indefinido, ó, uma. Ao invés de usar o definido a, eu posso falar a visita ou uma visita. A cadeira, uma cadeira, a mesa, uma mesa, a visita, uma visita. Então, ele generaliza, né? Ele indefine. É uma visita qualquer. Eu não defini, eu não determinei que visita é essa. Então, ou eu uso o artigo indefinido ou eu uso o definido. Ele aqui escolheu o indefinido. Então, esse a é apenas preposição. Não tem por que estar acentuado. Foi fácil para vocês? Vamos lá, questão 18. Das frases abaixo, a que apresenta inadequação na colocação do sinal indicativo da crase é... Ele quer erro, não. Inadequação. Vamos buscar o erro. Referiu-se àquilo que trazia no bolso. Quem se refere a alguma coisa. Corretíssimo. A letra A está correta. Encontrei-me com o empregador às 9 horas. Diante da palavra hora, sempre tem crase, correto também. Gosto de resolver tudo às claras. Às claras, locução adverbial de modo, certíssimo também. Preferiu naquele dia sair a cavalo. Oi, cavalo, substantivo masculino. Diante de substantivos masculinos, não temos acento grave é indicativo de crase. Por quê? Não admite artigo feminino, né? O cavalo não é cavalo, né? O cavalo. Então, não tem. Ali é só preposição. Na letra E, à medida que chegávamos, empalidecia. Achamos a nossa resposta. Locução conjuntiva. Lembram disso? As locuções conjuntivas têm o acento. Ih, risquei bem em cima ali do acento. Vamos corrigir isso. A locução conjuntiva tem. Então, gente, quais são aí as locuções conjuntivas que vão aparecer com esse acento? À medida que, à proporção que são acentuados. Vamos para a próxima. 19. A palavra destacada em os alunos começaram a contratar outras pessoas foi corretamente empregada sem acento por se tratar apenas de uma preposição. Assinale a alternativa em que o a deve receber acento indicativo de crase. Então, olha só a maldade. Ele me dá um exemplo onde não admite e ele quer que eu ache uma alternativa onde admite, onde tem acento. Então, vamos lá. Eles chegaram a uma situação difícil. Gente, a uma. Esse uma aqui é artigo indefinido. Então, aqui é apenas preposição. Eu digo a situação, eu digo uma situação. Ele preferiu indeterminar. Então, é artigo indefinido. Então, não tem acento. Vamos saber. Entregaram a redação para pesquisa. Quem entrega, entrega alguma coisa, né? Com a finalidade para que foi entregue. Então, ó, entregaram, quem entrega alguma coisa. Entregou o quê? A redação. Aqui eu tenho apenas artigo, eu não tenho preposição. Olha, passa por uma palavra masculina. Vou tirar a redação, vou colocar trabalho. Entregaram o trabalho. Perceberam? Não tem preposição. Então, não tem por que eu colocar crase aqui. O embate varou à noite. Varou o quê? Varou à noite. Ah, fiquei na dúvida. Passa por uma palavra masculina. E se fosse dia? O embate varou o dia. Então, não tem preposição. Não tem. Esse verbo não tem, não pede preposição. Então, não tem por que acentuar. Aí eu venho na D. No fim do corredor, ele virou à esquerda. À esquerda é uma locução adverbial de lugar. O que já aprendemos? Locuções adverbiais de lugar, locuções adverbiais femininas, tá, gente? De lugar, de qualquer locução adverbial feminina vai ter. Aqui se trata especificamente de uma locução adverbial de lugar.
mas quaisquer locuções adverbiais femininas vão ser acentuadas sim, tá? Então, deveria ter o acento aqui. Ele virou à esquerda. Então, achamos nossa resposta. Está aqui, onde eu deveria acentuar. Vamos ver a E. Respondi a todas as cartas que recebi. Quem responde, responde a alguma coisa, mas olha só, respondi a todas. Todas está no plural e é um pronome indefinido que também não admite aí o artigo. Então, impossível colocar um acento. Fácil. Vamos lá, questão 20. Na oração, a direção de Biojornal era favorável à Revolução Constitucionalista dos paulistas. O acento da crase foi empregado corretamente. Das alterações feitas na referida oração, o emprego do acento da crase está incorreto, hein? Incorreto. Eu quero o erro, então vamos buscar. Onde está esse erro? A direção do meu jornal era favorável a aquele movimento. Corretíssimo. Pronome demonstrativo aquele contraiu com a preposição a. A direção do meu jornal era favorável à formação, favorável a alguma coisa. A formação, correto também. A direção do meu jornal era favorável às ideias. Ó, substantivo feminino plural, favorável às ideias, também correto. A direção do meu jornal era favorável a quem? Achamos. Olha, quem, pronome relativo que não admite artigo. Então, quem é que admite artigo? Qual é o pronome relativo que admite artigo mesmo? Qual, não é isso? A qual, o qual, quem, que, cujo, não admitem artigo. Então, achamos aqui a nossa resposta. Ali deveria ter um A sem acento. Aquele A é apenas preposição, tá, gente? Favorável a quem? Vamos ver aqui, a é favorável à mesma. Ó, adjetivo acompanhando substantivo, tudo no feminino. Então, tem o artigo e também tem a preposição do nome favorável. Então, favorável a alguma coisa. Ficou na dúvida, passa para o masculino favorável ao mesmo pensamento. Ó, ao. Correto? E matou. Próxima, 21. No Brasil, usa-se o diminutivo principalmente com relação à comida. Termo em destaque leva o sinal indicativo da crase pela mesma razão que em com relação a alguma coisa. Ó, aqui é uma questão de regência nominal, relação, substantivo relação, pede preposição a e eu tenho a artigo que acompanha o substantivo feminino comida. Então, por isso está craseado. Então, uma questão de regência, necessidade do termo anterior. Vamos ver aí onde eu tenho também uma situação de regência, necessidade do termo anterior. Os convidados chegaram às 8 horas. Qual é a regra aqui? Diante da palavra horas, eu sempre uso crase. Então, não é a mesma razão. Vamos na B. Sentia-se à vontade. Sentia-se à vontade, locução adverbial de modo. O modo como ele se sentia. Então, também não é o mesmo caso. Conseguiu vencer à custa de muitos sacrifícios. À custa de muitos sacrifícios, locução adverbial de modo como ele conseguiu vencer, tá? À medida que o trem se afastava, ela chorava. À medida que, locução conjuntiva. Então, temos aqui. Eu vou voltar aqui na C só para falar uma coisinha que eu fui além. A custa de é uma locução prepositiva. A locução prepositiva também tem, tá, gente? E a locução prepositiva, quando ela vem acompanhada aqui de uma outra ideia, complementa, né, essa ideia, que é o papel da preposição, ela vai formar a locução adverbial. Então, eu já joguei aqui para vocês como a locução adverbial, que é tudo isso aqui, sim, mas também temos dentro dessa locução adverbial a locução prepositiva, ó, a custa de, tá? Que também exige crase. Locuções prepositivas, locuções adverbiais e locuções conjuntivas, com ideias femininas, óbvio, vão exigir crase. Então, na D, a locução conjuntiva, à medida que exigiu a crase. Aí vamos a E. Ele chegou tarde devido à alteração do programa. Perceberam? Devido a alguma coisa, ó. Aqui, ó, devido é um nome que me pede a preposição a. E aí eu tenho
o artigo feminino acompanhando o substantivo feminino alteração. Então, a mesma regra do exemplo, a mesma razão do exemplo que ele me dá. Exigência de um termo anterior. No caso aqui, os dois, regência nominal, tá? Tranquilo? Muito bem. Para fechar, questão 22. Observe o emprego do acento grave indicador de crase no trecho a seguir. Àquela altura, eu já escrevia e julgava-me razoavelmente familiarizado com a literatura brasileira. Ele foi também corretamente usado em... Então, ele quer que você ache uma alternativa onde o acento indicador de crase está correto, como está no exemplo acima, né? Àquela altura, àquela altura. Substituam mentalmente, por favor, naquela altura, tá? Naquela, você pode trocar por naquela. Gramaticalmente não é correto, mas é um uso da língua falada, do coloquial, tá? Então, só para vocês matarem a questão, mas quando houver essa dúvida no início aqui, né? Aquela altura, aquela hora, naquela hora, mas o correto é a preposição a, então é essa grafia que está aqui, tá bom, gente? Vamos procurar, então, onde que está correto aqui o acento. As cestas foram distribuídas a uma instituição cadastrada. Uma aqui é artigo indefinido, ó. Eu não sei que instituição é essa, indetermina, indefine, então eu não tenho o artigo definido a. Ou eu digo, foi distribuído a instituição, não é isso? Ou uma instituição, a instituição. A cadeira, uma cadeira, a mesa, né? Vamos para o masculino, para vocês perceberem. O relógio, um relógio, o lápis, um lápis. É isso que eu estou falando aqui, gente. A instituição, uma instituição. Quando eu digo a instituição, eu determinei, eu sei que instituição é essa. Quando eu digo uma instituição, eu generalizei, pode ser qualquer uma, tá? Então, diante de artigo indefinido, não tem crase, porque se a é apenas uma preposição. Aí eu venho na B. A nenhuma das famílias. Nenhuma, pronome indefinido que não admite artigo. Então, também não posso ter acento aqui. C. Aquele paciente foi prescrito um medicamento oral. Olha só, gente, observe a vírgula. Isso aqui está fora, deslocado, né? Fora do lugar correto dele. O sujeito está aqui, um medicamento oral. Isso aqui está na voz passiva, né? Um medicamento oral foi prescrito a aquele paciente, né? O que é prescrito para alguém, né? Não é isso? Foi prescrito para aquele paciente. Literalmente seria isso. Então, foi prescrito a alguém. Foi prescrito a aquele paciente. Então, corretíssimo o uso aqui, perceberam? É como se eu trocasse isso aqui, ó, para aquele paciente foi prescrito um medicamento oral. O medicamento oral foi prescrito para aquele. Troca por outra preposição só para vocês perceberem a necessidade, certo? Na letra D, o médico ofereceu assistência às suas clientes. Olha aqui um plural. Posso acentuar aqui no singular, se aqui eu tenho um plural? Suas clientes? Não posso. Então, letra E, referia-se a ela. Já falei, ela, pronome pessoal, oblíquo, aqui átono, que não pode ser pessoal reto também, na função de sujeito. Aqui é a função de complemento, então um oblíquo átono. Gente, perdão, oblíquo tônico. Já falei, vou repetir, certo? Ela não admite. É uma pegadinha tão recorrente em questão de concurso. Você e ela. A você, ela, você e essa. São 3 pronomes que eles brincam com essa ideia aí de uso de crase. Não se usa crase diante de ela, diante de essa e diante de você, tá? Então, aqui também já sabemos por que está errado. Passa para o masculino, referia-se a ele. Não deu ao, não deu ao, o a não é craseado. Beleza? Pessoal, vamos parar por aqui. Hoje batalhamos, fizemos 22 questões, mas é para praticar porque é um assunto que requer prática, o que eu falei, regência não é decoreba, a crase ainda tem as regras, tem como vocês decorarem sim, porém, regência não é decoreba,
e até mesmo na crase, eu acho que é a prática que faz você dominar as regras, e a regência não é a regra, a regência é conhecimento do verbo, conhecimento do valor semântico das preposições, e isso requer uso da língua, requer prática, então por isso eu fiz questão de colocar uma aula aí para vocês, né? Um material com uma quantidade expressiva de questões, correto? Bom, vamos praticar, vamos refazer. Está com dúvida, assiste o vídeo novamente, né? É importante estar fazendo isso. Então, peço aí a vocês que se inscrevam no canal para me dar aquela força e que me acompanhem aí. Qualquer dúvida, só mandar mensagem, eu respondo aí, coloca aí nos comentários e eu respondo a vocês. Beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bons estudos!